Vamos lá, DCM, Moraes pode ser alvo de lei Magnitsky, saiba o que é. Bom, a tão prometida lei contra Xandão, lei anti-Xandão. Vamos ver qual que é a opinião do DCM e lembrando que daqui a pouco eu vou entrar na matéria fantástica da Fórum sobre a relação do Jair Renan com a família. A lei Magnitsky é uma legislação dos Estados Unidos que permite a aplicação de sanções econômicas contra indivíduos acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Grave violação de direitos humanos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Netanyahu. Esse sim é grave violações. Em entrevista ao portal de extrema-direita, Revista Oeste, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, poderia ser alvo dessas sanções financeiras. Abre aspas, morte financeira, pena de morte financeira que chama, ele vai ter pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes não vai conseguir ter um cartão Visa nem Mastercard, nem comprar uma blusinha na Shein, declarou o parlamentar ao lado do pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. Há dúvidas, porém, se há aplicabilidade da medida contra Moraes, pois a lei Magnitsky exige provas robustas de envolvimento em condutas ilegais para que uma sanção seja imposta conforme informações do Estadão. Olha só, deixa eu falar com vocês uma coisa. Vou começar analisando para vocês uma coisa básica, tá? O Alexandre de Moraes, ele não tem condições de violar de forma grave os direitos humanos. Sabe por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele não é ditador. E o sentido de ditador não é o sentido popular. O sentido de ditador é o sentido de uma pessoa só manda e pronto. Todas as decisões do Alexandre de Moraes estão sujeitas à revisão do STF. Todas as decisões do Alexandre de Moraes, elas são decisões que podem ser revisadas pelo Poder Judiciário. Vamos imaginar uma situação diferente. Vamos imaginar uma situação de um país onde existe uma ditadura e um cara nunca vai ser condenado por nenhuma transgressão à lei Magnitsky. Imaginem o príncipe saudita que, segundo a Janaína Pascoal, teria dado joias para Michele Bolsonaro porque ele achou ela muito bonita. Mas todos sabem que ele basicamente faz ali o que ele quer. Matou um jornalista americano, assim, na boa, na frente de todo mundo. Esse cara poderia, porque a palavra dele é a palavra final. Ela não tem revisão. No momento em que existe uma circunstância na qual, primeiro, não há nenhuma transgressão a direitos humanos. Direitos humanos, os bolsonaristas sempre divulgaram como sendo uma forma de privilegiar vagabundos, mas não é bem isso. Direitos humanos são direitos garantidos aos seres humanos, inclusive numa situação de processo judicial. Todas as prisões que o Alexandre de Moraes realiza, elas estão dentro da lei brasileira. A lei brasileira está em conformidade com a lei dos outros países. Então, olha, não existe no Brasil, por exemplo, um dispositivo legal que vá contra ou seja mais grave do que a maioria dos outros países. Para vocês terem uma ideia, a lei brasileira é uma lei tão de boa que ela não tem nem pena de morte para caso de traição de pátria. Estados Unidos tem. A lei brasileira não tem nem prisão perpétua. O Brasil tem. Só há um tipo de prisão perpétua no Brasil que é para o crime de feminicídio. Porque aí você imagina, nesse caso, 40 anos de cadeia. E normalmente o cara comete o crime de feminicídio, ele morre na cadeia. Fora isso, meu amigo. E o que são violações graves dos direitos humanos? Acontecem normalmente em crime de guerra. As pessoas sofrem torturas. Então, quem que é um violador grave dos direitos humanos? O Ustra. Não há violação de direitos humanos quando essa pessoa tem condições de apelar para a turma recursal e até para a plenária do STF. Para vocês terem uma ideia,
O STF completo está julgando um recurso do Bolsonaro para tirar o Alexandre de Moraes da relatoria. Qual a violação grave de direitos humanos que seria imputada ao Alexandre de Moraes? Bloquear as contas do Alan dos Santos. A liberdade de expressão é um direito humano, claro. A violação da liberdade de expressão, lá nos Estados Unidos, eles podem considerar isso uma violação da liberdade de expressão, ela não é uma violação grave da liberdade de expressão. Ela é uma violação. Violações graves dos direitos humanos estão previstos como crimes no Instituto de Roma, que é o que instituiu o Tribunal Penal Internacional. Então, se